E aí, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para esse novo vídeo, onde vamos continuar a nossa trilha do desenvolvimento com base em boas práticas. No nosso último vídeo, aprendemos um pouquinho sobre o editor config, como utilizá-lo, o que é, quais benefícios que ele traz. E continuando, nessa mesma ideia de boas práticas, de padronização de código, agora vamos aprender como utilizar o ESLint e o Prettier nas nossas aplicações back-end desenvolvidas com Node. O ESLint ele tem como objetivo fazer o linting de aplicações JavaScript e agora também tem suporte ao TypeScript, e é o que vamos ver nesse vídeo. Vamos continuar com base no projeto que desenvolvemos no vídeo passado, só que migrar ele para TypeScript e depois integrar com o ESLint e com o Prettier. Tudo isso baseado no Visual Studio Code, que é o editor de código que eu estou utilizando nessa trilha. Beleza? Qualquer coisa assim, material de apoio, documentação, scripts que forem necessários, configurações de arquivo JSON, eu vou deixar na descrição do vídeo e também no arquivo de comentários, que eu vou deixar salvo no Drive. E eu também queria fazer um agradecimento especial desse aplicativo da câmera que eu estou utilizando, o Mini Video ME, que foi desenvolvido pelo pessoal da Rocket, pelo Mike Brito, pelo Diego. Eu também vou deixar o repositório, embaixo do vídeo, do GitHub deles, e também o link do canal deles do YouTube. Belezinha? Então vamos lá, vamos começar aqui o desenvolvimento, a migração da nossa aplicação e a integração com o ESLint. Eu já deixei aqui a pastinha preparada, então vamos entrar nela. Vou trazer o Visual Studio Code aqui pra gente. Bom, estamos aqui no Visual Studio Code já. Vocês podem perceber que a aplicação está idêntica ao que terminou no vídeo passado, que eu fiz o run do nosso app, mostrei lá no navegador a resposta que ele dava. O editor config aqui também já está igualzinho estava. E vamos começar então a nossa migração para o TypeScript. Então, para isso nós vamos precisar instalar algumas dependências, tá? Eu vou só diminuir minha câmera aqui, colocá-la aqui para cima e vamos começar. Então, vamos começar aqui a nossa migração. Para isso, nós precisamos instalar duas dependências, sendo mais específico. A primeira delas é o TypeScript e a segunda é o TS Node Dev. As duas nós vamos instalar como dependências de desenvolvimento, Então vamos dar um yarn add TypeScript e TS Node Dev como dependência de desenvolvimento, passando essa flag "-d" maiúsculo. O TypeScript é porque é a linguagem e o TS Node Dev ele vai fazer a build da nossa aplicação e rodar em ambiente de desenvolvimento. E ele também trabalha com aquela ideia do auto-reload. Quando você salva o arquivo, faz uma alteração, ele já sobe a aplicação de novo, então você não precisa ficar dando lá o mesmo script toda vez. Ele é como se fosse o NodeMon, só que com suporte ao TypeScript. Então a gente vai adicionar essas duas dependências ao nosso projeto. Bom, já foi adicionado. Então agora a gente pode até fechar aqui. Eu vou tirar minha câmera para ter mais espaço, para ver aqui o código. A gente pode fechar, o nosso arquivo editor config. Podemos fechar o terminal e vir aqui no package.json. Por quê? Primeiro vamos organizar aqui um pouquinho. Tirar essa parte dependências daqui e vou colocar ela aqui embaixo dos scripts. E vamos mudar um pouco os nossos scripts, que o script de dev ele vai precisar ser feito com base no TS Node Dev. O TS Node Dev que nós instalamos, Então ele que vai fazer o run da nossa aplicação. E também vamos criar um segundo script, que é o script de build, beleza? Então aqui no de dev nós vamos passar aqui TS Node Dev no nosso arquivo de entrada da aplicação, que no caso é o ./src /index, só que vai ser index.ts, certo?
Então esse vai ser o nosso script de dev. Na verdade aqui a gente pode passar só no ./src, porque ele já vai procurar direto o arquivo index. E nós podemos passar algumas flags aqui no meio para nos ajudar, né, tornar um pouquinho melhor também esse script de dev mais performático. E vamos fazer aqui, ó, uma flag chamada transpile only. O que serve essa flag? Ela não vai compilar o nosso código, vai só transpilar para JavaScript. E também a flag ignore watch, que ela vai ignorar o que? O Node Modules. Isso vai trazer uma performance incrível para o TS Node Dev, porque ele não vai precisar ficar vindo aqui, ó, na Node Modules e checando todos os arquivos se houve alguma alteração. Como a gente dificilmente, quase nunca vai alterar isso aqui na mão, então não tem por que o TS Node Dev ficar observando. Então a gente pode passar essa flag ignore watch Node Modules. Beleza? Então esse é o nosso script de dev. Agora vamos criar o script de build. Qual é o nosso script de build? TSC. É o script que vai transpilar todo o nosso código e gerar uma pasta. Podemos até testá-lo. Vou dar um Ctrl S aqui no meu package.json, vou fechar. Vou mudar aqui o index.js, vou renomeá-lo, né, para .ts, certo? E aqui ele já vai começar a reclamar porque o nosso Node não está tipado, né? Vamos instalar aqui então, ó, o yarn add @typesexpress e typesnode. Vamos instalar rapidinho. Dá um clear. E aí a gente pode testar o nosso script. Podemos testar o nosso script de build, né, que nós criamos aqui. E a gente tem que gerar o nosso arquivo de configuração do TypeScript, né? Então a gente tem que dar um yarn tsc --init, que aí ele vai gerar aqui o tsconfig.json, né? Que com o tsconfig.json aí a gente consegue utilizar o TypeScript. Agora sim a gente pode dar um yarn build e ele vai funcionar. Olha só. Teve alguns erros, né? Porque nós não ainda configuramos o TypeScript, mas podemos ver que ele gerou um index.js aqui, olha. Então a nossa build já está de fato funcional. Podemos apagar esse index.js, porque vocês viram que ele gerou direto dentro da pasta? A gente pode fazer essas configurações dentro do nosso tsconfig.json e é isso que nós vamos fazer agora, tá? Começo de tudo, aqui vamos fechar o compiler options, colocar uma vírgula e passar aqui uma flagzinha chamada exclude. E vamos dar um exclude no node underline modules. Obviamente, né, para ele não ficar observando o node modules, a gente não vai querer buildar o node modules. Então, dentro do compiler options, em target, nós podemos mudar o ES5. Por quê? O Node ele já aceita diversas sintaxes JavaScript bem mais avançadas do que o browser. O browser ele não entende ainda o ES6 para frente. Já o Node não, ele aceita do ES6 e diversas outras, ES 2017, 2019. Eu gosto de usar o 2017 porque não são todos os pacotes ainda que tem suporte para as versões mais novas, né? Então eu prefiro utilizar o 2017, certo? Então aqui nós fazemos essa mudança. Módulo podemos deixar common.js mesmo. Dentro de lib, vamos adicionar a lib do ECMAScript 6, né? ES6. Allow.js, vamos deixar como true, né? Por quê? Por que true no allow.js se a gente está usando TypeScript? Porque pode ser que você queira tanto utilizar um arquivo JavaScript ou importar alguma dependência que ela ainda não possui tipagem, né? Então você também pode estar migrando o seu projeto de JavaScript para TypeScript, então é bem importante que tenha esse allow.js. Agora aqui uma coisa muito importante também, o outdir e o rootdir.
rootdir é o nosso diretório que está a aplicação desenvolvida, src. E o altdir é onde nós queremos que o nosso código seja jogado, né? O código buildado seja posto. Então, geralmente, por padrão, eu uso dist. Você poderia criar uma pasta chamada build, ou o nome que quiser, mas por convenção eu uso dist. Temos o remove comments. O que é isso? O nosso código buildado não vai vir com comentários. Não tem necessidade de ter comentários no código que só vai rodar em produção. Strict, nós podemos simplesmente comentar, porque não há necessidade de utilizar o strict no código que foi buildado. Porque vamos supor que você está desenvolvendo uma API e você espere que aquela API te retorne um JSON. Mas e se ela te retornar um array vazio e era para ela ter te retornado um array de objetos? Se o strict receber uma resposta diferente da prevista, ele vai quebrar a aplicação. Então não tem necessidade, porque você pode checar isso antes da resposta final, né? Tem como você tratar isso no código. Então podemos deixar o strict como comentário, né? Assim não vai ter efeito algum. Nós também podemos colocar aqui, eu acabei esquecendo, depois de isolate de modules, a gente pode passar uma flag chamada resolve JSON module como true. Porque aí nós podemos fazer importação de arquivos JSON dentro da nossa aplicação. Nós também podemos aqui descomentar o Experimental Decorators e o Decorator Metadata. Porque se você estiver utilizando algum ORM como TypeORM, isso vem lá da orientação a objetos, né? Vem lá do Java. Esses decorators é aquela sintaxe com arroba. E alguns ORMs fazem utilização dessa sintaxe. Então é importante que tenha essas duas opções habilitadas. Eu gosto muito de usar ORM para fazer o acesso ao banco de dados. Então eu deixo elas sempre assim, sempre habilitadas. E também nós podemos configurar aqui o type roots. O que é o type roots? É os nossos diretórios de tipagem. O primeiro deles é o /node underline modules, e também temos o barra, na realidade aqui, barra types, né? /node modules types, e temos o nosso que vamos criar caso queiramos substituir alguma tipagem, né? E aí eu gosto de usar nos meus projetos, dentro do src, uma pastinha chamada @types. Essa node modules @types é justamente essa daqui, ó, @types. E se eu quisesse sobrescrever alguma tipagem, eu vim aqui, escrevia @types barra, sei lá, express.d.ts. Aí ele vai criar uma pastinha chamada types com o nosso arquivo para sobrescrever as tipagens, beleza? Então aqui é isso, podemos salvar, né? E acredito que são essas todas as configurações necessárias para podermos migrar o nosso projeto do JavaScript para o TypeScript. Aí se você quiser, você pode querer remover todos esses comentários aqui do seu tsconfig. Eu vou deixar porque depois vai que eu queira mudar alguma coisa, fica mais fácil para eu me guiar. Beleza? Então a configuração do TypeScript é essa. Se a gente mudar o nosso index.ts, renomear ele para index.ts e rodarmos um yarn build, podemos ver que ele vai gerar a pastinha dist, tá vendo? Fora do src, como tinha feito outra vez. Aqui temos o index.js, todo bonitinho, pronto para ir para a produção. Então, agora que já está tudo configurado, né, o TypeScript, o processo de build, o nosso tsconfig, uma última coisa que faltou para a gente comprovar é o nosso script de dev. É simplesmente rodar um yarn dev. O chestnode dev já passou aqui todas as flags que a gente tinha configurado, e podemos ver aqui, ó, que o nosso app está rodando na porta 3333. Eu posso até trazer aqui o navegador para vocês darem uma olhadinha como que ficou, tá vendo? Message hello world. Então tá funcionando até aqui, tudo tranquilo. E agora vamos de fato para configuração do nosso ESLint e do nosso Prettier.
Para isso nós também vamos instalar, né, algumas bibliotecas, e tudo isso, como eu disse no começo do vídeo, vai estar sequenciado tanto na descrição quanto no arquivo de comentários. Pode ser que você fique com dúvida, né, no nome de alguma dependência, de alguma biblioteca, mas pode ficar tranquilo que vai estar tudo disponível, tudo tranquilo para acessar. Eu vou diminuir aqui o tamanho da nossa câmera e vamos começar. Então, primeiro de tudo, yarn add ESLint -d. Vamos adicionar o ESLint ao nosso projeto. Com o ESLint adicionado, a gente já pode partir para o início da configuração. Depois a gente vai instalar algumas outras dependências que são necessárias para que o ESLint funcione melhor com o TypeScript. Mas aqui nós podemos iniciar de fato o ESLint, né? E também para isso é muito importante que você tenha instalado a extensão do ESLint aí no seu Visual Studio Code ou na sua IDE, né? No caso é só você pesquisar aqui no VS Code Extensions por ESLint, tá vendo? Essa aqui é oficial, 15 milhões de downloads, 5 estrelas. Então, olha, é uma ferramenta muito boa. Instala o ESLint, também já vou avisar, já deixa instalado o Prettier. Você instala lá o Prettier, também ó, 13 milhões. Instalou os dois, você pode voltar aqui para o terminal e vai digitar os seguintes comandos: yarn ESLint --init, vai dar um enter. Daí ele vai fazer uma série de perguntas para a gente vai responder com base no nosso código. Como você gostaria de usar o ESLint? Para checar sintaxe? Checar sintaxe e encontrar problemas? Checar sintaxe, encontrar problemas e forçar um estilo de código? Vamos escolher a terceira, pois assim que vamos ter uma padronização completa. Qual é o tipo de módulos que estamos utilizando, né? Como que a nossa aplicação trabalha? Com o CommonJS ou com o JavaScript Modules, que é a sintaxe do ES6, né? Import, Export. O TypeScript trabalha com Import e Export. Estamos usando algum desses frameworks? Vue, React? Não, né? A gente vai trabalhar com back-end no Node, então nenhum desses. O nosso projeto suporta TypeScript? Sim, suporta. Aonde que ele vai rodar? Como a gente está fazendo back-end, ele vai rodar no Node, né? Aqui ele está selecionado o browser, tá mais clarinho. A gente pode apertar espaço no browser que ele vai desselecionar e espaço no Node que ele vai selecionar e dar um Enter. Qual guia de estilo? Uma popular, fazer perguntas sobre o nosso código ou inspecionar e definir uma automaticamente? Vamos utilizar uma guia de estilo popular, um padrão já utilizado pelo mercado. E aqui ele nos dá 4 guias: Airbnb, Standard, Google e XO. Os mais utilizados são o Standard e o Airbnb. Quais são as diferenças dos dois? O Standard não utiliza ponto e vírgula no final das linhas, o Airbnb utiliza. O Airbnb e o Standard possuem aspas simples, né? Single quote e alguns outros detalhes a mais. Vamos utilizar o Airbnb porque tem o ponto e vírgula no fim da linha, eu gosto mais, mas aqui cabe eu explicar. Isso é uma decisão do seu time. Vocês vão entrar num consenso e escolher qual padrão vão utilizar. E essa configuração só vai ser feita uma vez, né? Por quem começou o projeto. Os outros vão simplesmente fazer um pull lá do GitHub, né? Copiar o código e seguir a mesma configuração, o mesmo arquivo que já vai estar configurado do ESLint. Então vamos de Airbnb. Eu quero que as configurações fiquem salvas num JSON. Ele vai checar as dependências que nós precisamos. Se você estiver utilizando o NPM, você dá um yes agora. Como eu estou utilizando o Yarn, eu vou simplesmente copiar tudo essa lista de dependências que ele precisa. Vou copiar, né, com Ctrl+Shift+C. Vou falar que eu não quero instalar com o NPM. Vou limpar. Vou passar um yarn add Ctrl+Shift+V. E aí aqui eu vou passar um "-d". Assim ele vai instalar essas dependências com o Yarn, não vai gerar package lock.json, não vou precisar excluir e rodar de novo. E eu dou um Enter. Então estou terminando de fazer a instalação, feito.
E agora nós precisamos reconfigurar algumas outras dependências. Primeiro de tudo, vamos dar um yarn add ESLint novamente para ele atualizar o nosso ESLint, porque aquela listinha usa uma versão antiga que traz alguns bugs. Então vamos atualizar o ESLint. Temos que instalar com o yarn add ESLint import resolver TypeScript. É a lib que vai tratar dos imports e exports no TypeScript junto com o ESLint. Podemos instalá-la também, bem rápido, é esse. Pronto. E também temos que instalar o parser, que vai trabalhar ali junto com o build, né, do ESLint para o JavaScript. Yarn add @TypeScript TypeScript ESLint /parser -d, né? Dependência de desenvolvimento. Vamos instalar. Feito. E agora que entram as configurações relacionadas ao Prettier. Mas antes disso, tenha certeza aqui, olha, que dentro do nosso Node Modules, dentro de TypeScript ESLint, tem essa pastinha parser, tá? Para evitar bugs inesperados. Vou até aproveitar para excluir aqui a pasta dist. Agora vamos para as bibliotecas do Prettier. Yarn add Prettier, ESLint config Prettier e ESLint plugin Prettier como dependências de desenvolvimento. E agora ele vai fazer a instalação dessas dependências. Simples, rápido. Podemos fechar aqui tudo. E agora vamos configurar o nosso arquivo do ESLint. Podemos criar aqui mais um. Vemos que tem o ESLint rc.json, mas vamos criar também o .eslint-ignore. O que é isso? A gente vai ignorar a pasta Node Modules e também a pasta dist. Não queremos que ele fique observando essas pastas, né? E por enquanto é isso. Já podemos criar também um .prettier rc.json, que vai ser o arquivo de configuração do Prettier. Um arquivo também chamado .prettier-ignore. Ele vai receber as mesmas coisas que o ESLint-ignore tinha. Node Modules e dist. Podemos copiar aqui, passar lá, colar, salvar e fechar. E vamos agora para o nosso ESLint rc.json. Vamos fazer algumas configurações aqui dentro. Como lá no caso do editor config, vamos passar aqui o root como true. É o começo de tudo. E agora nós temos que fazer algumas configurações do extends, dos plugins e das regras. Nós vamos já passar aqui no plugin um Prettier/Prettier para começar. Prettier/Prettier é somente Prettier. Podemos salvar isso aqui. E agora, aqui dentro do extends, nós temos alguma lista de nós temos uma lista de plugins a ser passados. Eu vou copiar e colar e vou explicar o que é cada um. E também vou deixar disponível na descrição e no arquivo. Assim você pode copiar e colar, é melhor do que eu ficar falando letra por letra, né? O que nós vamos utilizar. Então vou trazer aqui, ó, Ctrl C. Pode até apagar esse Airbnb Base porque ele também está aqui dentro. Extends ESLint Recommended. Isso aqui é tudo que ele vai estender, as configurações que ele vai puxar. Configurações padrões do ESLint, plugin do TypeScript como Recommended, plugin do TypeScript ESLint como Recommended, mas aqui são os plugins do TypeScript, não do TypeScript vindo lá do ESLint. O Airbnb, né, que são as configurações que nós escolhemos, e do plugin Prettier Recommended também. O parser é o TypeScript ESLint/parser que nós instalamos. E agora nós temos que fazer algumas configurações aqui em rules. Temos algumas pequenas configurações a serem feitas. Aqui nós vamos passar assim, ó, entre aspas, Prettier/Prettier, dois pontos, como valor um error. Embaixo nós temos o import/extensions, que vai receber um array na realidade. Nós temos um array aqui no import extensions.
Aqui dentro nós vamos passar error, vírgula, ignore packages. Aqui é para ele ignorar aquele .ts no final dos arquivos, para a gente não precisar ficar digitando, sabe? Quando a gente importa algum pacote ou algo do tipo. E o terceiro valor aqui do nosso array vai ser um objeto que vai receber aqui o TS de TypeScript com o valor never, certo? E fora desse objeto de regras, nós vamos passar um último objeto de configuração, que é o settings. E ele também vai receber um import barra resolver, que é um outro objeto que vai receber dentro dele o TypeScript com um objeto vazio. Essas são as configurações do nosso ESLint rc.json configurado. Vamos configurar agora o printer. Vamos abrir aqui o printer rc.json, passar um objeto. Por que eu escolhi .json? Por isso, autocomplete. Arrow parse. Eu vou deixar a void. O que é isso, arrow parse? Digamos que eu tenho uma função, né? Uma função assim, ó, de seta. E ela tem um parâmetro só, name. E aqui, sei lá, passo log name. Como é um parâmetro só, não preciso desses parênteses. JavaScript não pede isso como obrigatório. Se tivesse aqui como always, ele ia colocar os parênteses em volta. Como está com uma void, ele não vai colocar. Agora, se tiver nome e ID, aí precisa ter, né? O JavaScript pede isso. E ele vai manter essa sintaxe. Beleza? Então essa é a primeira regrinha. Segunda regra, bracket spacing. Isso aqui eu gosto muito como true, porque traz uma legibilidade muito grande ao código. Por exemplo, import fragment from React. Se aquilo ali tiver como false, quando você salvar, ele vai fazer isso. Vai tirar esses espaços do lado. Se tiver como true, ele vai deixar esses espaços. E pra mim, a legibilidade é bem melhor, mas aí vai de convenção do seu time. Eu gosto de true. Mais um. Single quote. O que é o single quote? É aspas simples e aspas duplas. Eu gosto de aspas simples, então eu deixo como true. Temos também o trailing comma. O que é o trailing comma? Aqui a gente pode passar all, né? Eu gosto de utilizar como all. Vamos supor que temos um objeto e ele tem um name, um ID e um age, né? Digamos assim. Aí o name é Pedro, name Pedro, ID 1 e a age é 18, digamos assim. Age como 18. Quando o trailing comma tiver como false ou ES5, ele não vai deixar essa vírgulazinha no final. Quando tiver como true, ele vai deixar com uma vírgulazinha, né, como all. Eu acho uma boa prática, então eu gosto de deixar. Mas basicamente é isso, o trailing comma. E a última configuração que vamos fazer do printer é o do end of line. Como estamos no ambiente Unix, e se você não sabe o que é ambiente Unix, DOS, volta 2 casinhas aí, porque no outro vídeo eu expliquei. Mas tirando brincadeiras à parte, né? O ambiente Unix ele tem o final de linha LF. É como funciona a quebra de linha. E no DOS, né, lá na Microsoft, é uma quebra de linha diferente. Então você passa aqui LF ou a do seu sistema operacional, salva, tá vendo? Ele deu até uma diferenciada aqui. Podemos fechar tudo. Vamos voltar lá no nosso código. Aqui a gente pode ver que o nosso ESLint printer já vão trabalhar. Vamos escrever aqui esse express diferente. Ó. Vamos importar o express
de dentro do Express. Veja que eu vou fazer a importação com aspas duplas, sem ponto e vírgula no final. Olha o que vai acontecer quando eu salvar. Virou aspas simples e com ponto e vírgula. Tá vendo só? Por exemplo, aqui eu posso dar vários espaços no final, tirar o ponto e vírgula, que eu vou salvar, e ele vai colocar o ponto e vírgula no final, tirou todos os espaços. Se eu apagar essa linha, tirar o ponto e vírgula, colocar espaço, ele põe o ponto e vírgula, tira os espaços e põe mais uma linha abaixo. Então é assim que funciona o ESLint, o Prettier e o Editor Config. Isso é muito bom para mandar um padrão de código, para outras pessoas novas, né, que estão ingressando naquele projeto entendam como escrever, para não ficar aquela bagunça, aquele código sem legibilidade, feio, verboso. E para tudo isso funcionar perfeitamente, você vai ter que ter aqui no seu Visual Studio Code, você aperta Ctrl Shift P, ele abre isso. Você vai aqui em settings.json. Você vai ter que ter essas configurações aqui, ó. Default Formatter como Prettier, Code Actions on Save, Fix All ESLint como True. Eu vou deixar todas essas configurações junto da documentação desse vídeo, para você não precisar ficar copiando. Aí se você dá um Ctrl C e um Ctrl V aqui nesse arquivo, salva, dá um Ctrl Shift P, Reload aqui, ó, Reload Window, vai estar tudo funcionando perfeitamente, tá bom? Então agora, para finalizar com chave de ouro, vamos rodar o projeto, né, para ter certeza de que está funcionando. Yarn Dev. Vamos ver aqui o nosso projeto em execução, né? Porque esse que é o objetivo final. Então a gente pode ver aqui que já está trazendo Hello World no nosso localhost 3333. A gente pode até passar um barra aqui, ó, para ver que ele dá o reload para cá de volta. E também vamos ver como que está o nosso build, né? Yarn build. Gerou aqui o dist do lado de fora, podemos abrir, ó. Tá vendo só? Perfeitamente o uso do nosso tsconfig, do nosso Prettier, do nosso ESLint. Então, eu espero que com o conhecimento que você obteve desse vídeo aqui, você possa agora ter um projeto mais padronizado, com boas práticas, seguindo padrões de mercado que ajudam todos os devs, evitam diversas dores de cabeça em execução. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, por favor, deixe o seu gostei, né, o seu like, se inscreva, porque deu trabalho para produzir todo esse conteúdo e eu acho que é algo bem interessante que eu procurei para aprender e é legal passar para outras pessoas também. E se você estiver vendo pelo Google Drive, acessa lá no YouTube Abreus_Dev. Também deixe seu like, se quiser compartilhar com seus amigos, tá bom? O próximo vídeo dessa série eu vou ensinar a fazer a mesma coisa, só que num projeto front-end com React TypeScript. Belezinha? Agradeço muito a você ter visto esse vídeo e valeu!